Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. A revista da Betel, nesse quarto trimestre, estamos estudando os mandamentos de Deus. E hoje, na lição de número 6, de 10 de novembro de 2024, nós vamos falar do quinto mandamento: honrar pai e mãe. Esse é um princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 20, que diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade aplicada desse verso nos ensina que a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que isso agrada ao Senhor. Vamos aos textos de referência. Aqui nós vamos ler Êxodo capítulo 20, verso 12, que é o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Marcos capítulo 7, verso 10, são palavras de Jesus, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nessa lição, nós vamos ter a introdução dela. No tópico 1, falaremos da importância da honra no lar. No tópico 2, trataremos a honra está acima de tudo. Honrar é importante. E no 3, falaremos de lições relevantes acerca de honrar aos pais. E depois concluiremos. Vamos então à introdução dessa lição. Os primeiros mandamentos tratam da relação entre o homem e Deus. E os demais vão apontar para o relacionamento entre os seres humanos, inclusive esse quinto até o 10º. O quinto mandamento trata de honrar pai e mãe, como uma promessa de uma vida bem-sucedida e longevidade. É chamado o primeiro mandamento com promessa. Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3. Falemos, nesse tópico 1, a importância da honra no lar. O quinto mandamento trata do princípio da honra aos pais. Nele, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-la. Isso exige que cada filho contribua com a sua porção de responsabilidade diante de seus pais, conforme Colossenses 3, verso 20. O ponto de partida é que honrar pai e mãe é mandamento. Falemos número 1, tópico 1, a família e a sociedade. O relacionamento entre pais e filhos tem sido o tema de grandes discussões em nosso tempo. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, trata da honra, que é um princípio que, praticado, pode de maneira poderosa transformar o contexto da nossa sociedade. Colossenses 3, verso 20. Existe uma conexão muito poderosa entre a família e a sociedade. Elas estão intrinsecamente ligadas. Sem famílias estruturadas, o resultado será uma nação desestruturada.
A maneira mais fácil de desintegrar uma nação é começar pela família, e a maneira com a qual os filhos podem destruir a família é a desobediência aos seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2. O ponto 1.2 trata de que os pais devem receber honra de seus filhos. Por que pais devem ser honrados? Essa é uma pergunta. Vamos à resposta. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. Dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, um mandamento, mas deve fazer parte da vida de todo filho que entende o valor de um pai. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Existem vários motivos pelos quais os pais devem ser honrados. Devem ser honrados porque é da vontade de Deus que assim seja. Devem ser honrados porque alcançaram esse status diante de seus filhos, são os seus progenitores. Devem ser honrados porque antes de nós existirmos, eles já estavam ali antes de nós e preparando tudo para a nossa chegada. Os pais devem ser honrados porque é nossa responsabilidade de reconhecê-los, que não existiria vida em nós se não fosse pelos pais. Alguém mais importante para o filho do que seus pais? Honrá-los e temê-los é como fazer mesmo em relação a Deus. Assim, quem honra pai e mãe está também honrando a Deus. Vamos ao ponto 1.3. Bons filhos são sempre presentes. Sabemos que mesmo sendo cristãos, não existe lares sem problema. Sabemos também que o relacionamento com nossos pais pode afetar de maneira positiva ou negativa em nossas vidas. Biblicamente, o 5º mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente precisa passar por nossa convivência como filhos. Nosso relacionamento com nossos pais irá também afetar todos os demais relacionamentos que tivermos. Se não honramos pai e mãe, também não honramos ninguém. Mesmo assim, devemos ser bons filhos, amar nossos pais. O amor, ele é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que merecem receber por serem eles nossos pais. Não existe pais perfeitos, assim como não existe filhos que não precisam de melhores ajustes. Porém, bons filhos sempre estão atentos às necessidades de seus pais e sempre estão presentes quando assim exigido. Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3, Colossenses, capítulo 3, verso 20. Resumindo, ponto 1. O 5º mandamento trata-se do princípio de honrar pai e mãe. E honrando pai e mãe, estamos honrando a Deus. Vamos ao 2º ponto da nossa lição. A honra está acima de tudo. A palavra hebraica para honra é kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. Honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Honrar é uma atitude do coração. Não podemos mudar a realidade da situação em que nascemos. Não tivemos influência na escolha de nossos pais, nem podemos alterá-la para atender aos nossos critérios de como devemos agir. Hebreus 12, 10. Eles podem ter realizado essa tarefa com grande habilidade, ou mesmo os pais com muitos erros. E aqueles que fizeram ou deixaram de fazer, inevitavelmente nos afeta. Mas nunca pode ser exagerado dizer
que somos mais profunda e permanentemente afetados por nossa atitude em relação aos esforços deles, de nossos pais, do que pelo método específico como eles usaram. É precisamente por isso que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, coloca a responsabilidade pelo sucesso de nossa relação com os nossos pais aos filhos, onde realmente pertence a obrigação de honrar pai e mãe. Aqui refere-se ao aspecto do relacionamento, que nos afeta primeiro e mais um aspecto que depende de nós. Embora não possamos escolher nossos pais ou a família em que nascemos, nem podemos mudá-los, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Vamos ao ponto 2.2. A honra é a base das relações. A maneira como nos relacionamos com nossos pais afetará profundamente nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. O princípio declarado no 5º mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso, quer seja na escola, no trabalho e inclusive em nosso matrimônio. Se aprendemos a honrar pai e mãe, iremos aprender a honrar o nosso cônjuge. De fato, a primeira vez que o casamento é mencionado na Bíblia, é descrito com a condição de um homem que deixa seu pai e sua mãe, que se une à sua esposa. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Assim, o casamento é uma transferência e, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com nossos pais e que deve ser um relacionamento de honra. Qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos em seu relacionamento com seus pais entrará agora num relacionamento conjugal com um sério revés e provavelmente terá problemas nesse novo relacionamento. E não só nesse novo relacionamento com seu cônjuge, mas também poderá ter problemas em outras áreas da vida. Provérbios, capítulo 1, verso 8. Provérbios 26, verso 2. Falemos agora no ponto 2.3, o peso da honra. Se honrar produz bênção sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará muitos males. Provérbios 19, verso 26 e Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 3. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares nos nossos dias. A Bíblia nos traz um forte alerta para as últimas gerações, onde os filhos se tornariam problemáticos demais. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4. Está claro que Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se possa cometer. Algumas das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento são reservadas para os filhos que se rebelaram contra seus pais. Levítico, capítulo 20, verso 9, Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 e 19, e Deuteronômio 21, verso 21. Evidentemente que tais castigos, como apedrejamento, não se aplicam hoje, mas o apóstolo aqui vai nos falar, né, dessa honra que deve ter com os nossos pais, não é? Nós notamos que algumas dessas condições, né, de honra que nós estamos mencionando, o castigo para quem não honrasse, não se aplica hoje, mas é nossa responsabilidade continuar honrando nossos pais. Efésios, capítulo 6, verso 2, diz que nós devemos honrar e temer aos nossos pais, que nós possamos fazer isso de todo o nosso coração. Amém?
No próximo ponto, falaremos que bons filhos devem sempre serem presentes na vida de seus pais. Vamos então tratar isso agora. Sabemos, mesmo sendo cristão, existem problemas em muitos lares, não é? E nós devemos honrar os pais em todo instante. Como dissemos, quem não honra pai e mãe, acaba não honrando o seu cônjuge e vai trazer problemas em outras áreas de suas vidas. O apóstolo Paulo, ao tratar em sua epístola sobre o trato dos filhos para com seus pais, o faz no contexto que de tal conduta resulta também da nova vida com Cristo. Porque obedecemos a Cristo, devemos obedecer pai e mãe. Efésios capítulo 6 e Colossenses 3. E quando menciona os filhos desobedientes, ele relaciona junto com as demais características de pessoas que estão vivendo em desacordo com os mandamentos de Deus. Romanos 1, 2 Timóteo 3. Portanto, obedecer pai e mãe nos leva a obedecer a Deus. O resumo do tópico 2 nos diz o seguinte: que honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Vamos ao ponto 3. Lições relevantes acerca da honra aos pais. Deus honra e abençoa os crentes que guardam esse preceito de honrar pai e mãe de uma maneira especial. Esse é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa tem a ver com bênçãos de Deus e de seu cuidado por nós nessa vida. Afinal, as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus, e é o certo, e é agradável ao Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 12, Efésios 6:1, Colossenses 3:20. Vamos ao ponto 3:1. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. As crianças que honram e respeitam seus pais e aprendem com seus ensinos, vai levar elas a uma experiência e a uma maturidade. E isso resulta em evitar muitos dos erros e falhas mais comuns na vida. A melhor maneira de evitar os erros da infância e da juventude é obedecer a esse mandamento. Provérbios 4, verso 10 a 13, Provérbios 6, verso 20 a 23. A obediência a esse mandamento preserva a vida da família, da sociedade, das nações em geral e do filho. A rebelião e a desobediência por parte dos filhos produz efeitos desastrosos na família, na sociedade e no país em geral. Produz filhos irresponsáveis, negligentes, desobedientes a todo tipo de autoridade, pois quem não respeita pai e mãe não respeitará pastor, não respeitará a polícia, não respeitará o governo. A obediência a esse mandamento de honrar pai e mãe preserva também a vida dos filhos e a vida das igrejas. O crente que não ensina seus filhos a obedecer tem muita pouca chance de seus filhos serem convertidos, porque se eles não obedecem, seus pais não vão obedecer a Deus. Se os filhos não aprendem a obedecer aos pais, pode-se dizer que eles também não aprenderam a obedecer a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17. Ponto 3.2 trata da autoridade divina, que é a base de toda a autoridade humana. As Escrituras revelam que o Senhor Deus, em sua soberania e de acordo com o seu plano para a humanidade,
estabeleceu a família, o governo civil e a igreja. Essas instituições, família, governo e igreja, foram ordenadas por Deus e foram colocadas em posição de autoridade para cumprir os propósitos específicos, isto é, para a proteção, para o bem-estar e bênção dos seres humanos. Romanos 13, verso 1 ao 7. As pessoas que não aprendem a obedecer aos pais, mais tarde têm problemas com todo tipo de autoridade, seja tanto do governo quanto da igreja e, principalmente, especialmente, o governo de Deus em sua vida. Vivemos em um mundo cheio de anarquia, de rebelião e nível governamental, isso a nível governamental, eclesiástico e familiar. Vemos o caos, que é a falta de submissão às autoridades que foram estabelecidas por Deus, conforme Romanos 13, verso 1 a 7. Por trás desse caos está a falta de submissão a Deus. Vamos ao ponto 3.3. Jesus Cristo é o maior exemplo de sujeição e de obediência que nós temos. O título desse subtópico pode até causar surpresa em alguns. Afinal, Jesus Cristo é o Senhor. Contudo, antes de iniciar seu ministério na terra, a Bíblia revela-nos que Jesus era submisso a José e Maria, como um filho consciente e cumpridor dos seus deveres. Você pode ler isso em Lucas 2, verso 51. Filipenses 2,7 diz que ele fez, achando na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus e fez semelhante aos homens. Filipenses 2,7. E sendo um judeu, Jesus foi identificado como carpinteiro e filho do carpinteiro em Mateus 13,55, Marcos 6,3. Assim, podemos afirmar que Jesus passou por várias fases em seu crescimento e também desenvolvimento com outros de seu tempo. Quando na cruz, nosso Senhor, sofrendo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não estava indiferente à sua mãe que se encontrava ao pé da cruz, pois a Bíblia diz, vendo ali a sua mãe, João 19:26, ele vê, sabe que ela precisa de cuidados e provê esses cuidados, falando ao discípulo amado para que recebesse a sua casa. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, ressalta que Jesus, sendo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus, e é o certo, e é o agradável, e aquilo que devemos fazer, porque é agradável ao Senhor. Vamos à conclusão dessa lição, considerando que somos discípulos de Jesus e, consequentemente, povo de Deus, que o Espírito Santo ajude a cada filho a obedecer e honrar seus pais, convicto de que são atitudes e condutas corretas, e que essas atitudes e condutas corretas agradam ao Senhor, como nos é revelado nas Escrituras. E assim, nossas famílias sejam autênticas agências de promoção de valores que contribuam para uma sociedade mais justa. O bom testemunho de um cristão e de sua família no contínuo processo de edificação da igreja o fará tudo para a glória de Deus.
Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, na revista da Betel. Semana que vem, nós vamos cobrir a lição de número 7. Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva, PR Eugênio Piacentini. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.140 vídeos para você. É bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Entre no nosso canal, subscreva e que Deus te abençoe. Cristo Jesus, que esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.